Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao panorama do Antigo Testamento e neste vídeo nós vamos fazer aquele voo panorâmico com o nosso drone especial aqui do panorama do Antigo Testamento e vamos olhar esse livro, que é um livro muito especial, muito importante no contexto do povo de Israel para a vinda de Jesus e também nessa timeline da descendência, né, ascendência de Jesus Cristo, que vai culminar no nascimento de Jesus logo adiante. E Esdras, ele é um personagem muito importante. E ele está, eu vou passar aqui para frente o slide para a gente ver. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Luiz, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista das Amoreiras em Campinas e tenho um canal no YouTube chamado Canal Vida Abundante, onde nós todos os dias refletimos na palavra de Deus, lemos a Bíblia todos os dias e estamos estudando aqui a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, se inscreva no canal se você não é inscrito e venha fazer parte aqui da nossa equipe, tá bom? Do nosso time, da nossa comunidade. Introdução a esse livro. O livro de Esdras é uma resposta ao fim trágico de Reis e Crônicas. Aqueles reis, né, a gente leu lá no livro dos Reis e também 1ª e 2ª Crônicas, como os reis trabalhavam e como eles, a maioria deles pisaram na bola e por isso houve o cativeiro. Primeiro, cativeiro assírio, conquistando, né, as tribos do norte, Israel, e logo depois, na sequência, também Judá vai sofrer esse exílio. E Esdras, na verdade, ele está ao final desse exílio, nesse retorno dos exilados, nós temos então aqui o livro de Esdras, que é conterrâneo de Neemias, né? Eles estão na mesma época, inclusive, até algum tempo, esses livros eram um só, mas agora eles são divididos, né? E Israel foi derrotado e exilado, né? Mas Deus, ele permanece em plena atividade. Havia uma profecia de que Israel seria deportado, seria exilado, mas que Deus os traria de volta, né? Então esse livro representa o início dessa reconstrução de uma nação que foi dispersa, chamada diáspora, né, judaica. Eles foram para a Babilônia, ficaram lá 70 anos e agora então está havendo uma reconstrução dessa nação e esse fortalecimento da fé de um povo que a sua fé era voltada ao Deus de Israel e no templo, e de repente o templo não existe mais, ele foi destruído, né, por Nabucodonosor e o povo foi exilado. Cronologia, né, desse período. Nós vamos ter a queda de Jerusalém, ou seja, a destruição do templo em 586, conquistado pela Babilônia, Nabucodonosor. E, na sequência, também, em 539, a Pérsia vai conquistar a Babilônia. Como acontecia naquela época? Um reino se elevava e de repente era conquistado por outro e assim ia, né? O primeiro retorno desses exilados a Jerusalém, veja, eles foram exilados em 586, vai voltar, né? Os primeiros exilados voltam em 538. Em 520 até 480 a.C., é o ministério profético de Ageu e Zacarias, que nós não chegamos lá ainda, mas eles são os profetas desse período de cativeiro, né? São os profetas do cativeiro. Nós vamos ter essa conclusão do templo em 516 a.C., eles voltam, né, em 538, retornam em 3 etapas, conforme nós vamos ver aqui. E esse templo, então, ele é reconstruído totalmente até 516. O segundo retorno dos exilados, sob comando de Esdras, que é o assunto aqui do momento, ele acontece em 458. Depois, o retorno de Neemias, lá da Babilônia, acontece em 445, bem depois. E a composição do livro de Esdras, mais ou menos em 440. Só para a gente ter uma ideia aí dessa cronologia do livro. Autor, Esdras, o próprio livro fala, né, que é ele. Data, 460 e 440 a.C., mais ou menos. Essas datas nunca são precisas, né, são datas aproximadas.
E o versículo-chave, né, desse livro está lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. É isso que ele colocou no coração. Esse é o livro, o versículo-chave. A palavra-chave do livro, humilhação. Foi necessário o povo se humilhar, se voltar para o Senhor, e o Senhor, então, restaurá-los, trazê-los de volta, né, à sua pátria, à sua cidade. Esboço do livro. Primeiro grupo, né, que retorna. Quem é o líder? É esse camarada chamado Zorobabel. E você vai ver isso no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6. O que eles fazem? Qual é o trabalho? A reconstrução, basicamente, só do templo. E aí nós vamos ver que Esdras vem depois, do capítulo 7 ao capítulo 10, reconstruindo a vida espiritual do povo. Lembra que ele tinha proposto no coração aprender a lei, ensinar a lei ao povo, fazer o culto acontecer novamente? Então, ele vem, né, nesse segundo grupo que retorna para reconstruir a vida espiritual, né, reconstrução da vida espiritual do povo. Em Esdras há uma sentença. Zorobabel e Esdras retornam à terra e lideram o povo na reconstrução do templo, ou melhor dizendo, né? Esdras em uma sentença, ou seja, se a gente fosse falar uma frase, né? É essa: Zorobabel e Esdras retornam à terra e lideram o povo na reconstrução do templo e da vida espiritual. Legal, né? É assim mesmo. Quem foi Esdras? Esdras é filho do sumo sacerdote Seraías. Esdras é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Aliás, quando ele fala da sua linhagem lá no começo do livro, ele remonta a Arão, irmão de Moisés. Então ele vem dessa linhagem sacerdotal. Muito interessante isso. Está vendo a importância daquelas genealogias que a gente viu? É por causa disso. Tornou-se um símbolo do ensino da lei, assim como Moisés é reconhecido como legislador do Antigo Testamento. Esdras foi sacerdote, mestre e escriba. Ou seja, sacerdote, ele praticava o culto, ele era mestre no ensino e ele também era escriba, ou seja, ele escrevia, ele traduzia a palavra do Senhor. O versículo que melhor descreve, a gente já falou, né? Esdras 7:10, ele realmente tinha disposto o coração para estudar a lei do Senhor, praticá-la e depois, olha só, e depois ensiná-la ao povo de Israel. Tal atitude aliada à oração foi o agente de sucesso do ministério desse homem no reavivamento espiritual de Israel, que estava cativo e chorava lá às margens do rio Quebar, lá na Babilônia, né? Vamos então voltar um pouquinho aqui. O que aconteceu, né, o dia depois de amanhã? Israel foi derrotado, Judá foi derrotado, o povo foi removido da terra prometida, o templo de Jerusalém foi destruído. É isso que acontece quando termina os livros de Reis e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Crônicas. Após isso entra isso aqui, ó, como último capítulo. Israel derrotado, lá no norte, Israel do sul, Judá, Jerusalém e adjacências, derrotado também por Nabucodonosor, no reino do norte pela Síria, e o povo é removido da terra, aquela terra prometida que Deus deu. Agora eles são tirados da terra porque eles desobedeceram. Interessante, né? E o templo de Jerusalém foi destruído. O exílio é anunciado pelos profetas, que se tornou real, até que Ciro, rei da Pérsia, decretou o retorno dos judeus à terra prometida para reconstruírem o templo. Então, considera-se, então, Ciro um libertador, né? Esse rei um libertador que permite o retorno dos exilados à sua terra. Após o exílio, Israel teve que recomeçar. Mas como que eles fizeram isso? Era um novo cenário. Território que outrora hospedou o reino de Israel já não era mais o mesmo. Os persas o dividiram em diversas satrápias, né? Ou diversos estados, diversas regiões. E Israel era apenas um distrito de uma satrápia, chamada Yehud, que quer dizer além do rio, né? Eles estavam do lado de cá do rio Eufrates.
Na política dos persas, os judeus retornavam ao seu território sob concessão imperial, ou seja, a fim de promover relações pacíficas entre os dominadores e dominados. Então, permitia-se o retorno, mas na verdade eles eram como se fossem vassalos, né? Eles seguiam a cartilha lá do império dominante. Também existia uma nova espiritualidade. Veja, essa época aqui está efervescendo uma série de coisas. A idolatria foi totalmente abandonada após o exílio. O período pós-exílico, ou período pós-exílio, foi marcado por uma efervescência espiritual por todo o mundo antigo. Zoroastro ou Zaratustra na Pérsia, Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia, Buda na Índia, Confúcio na China. E Israel, diante de tantas influências externas, era necessário, era preciso reafirmar o culto ao único Deus, ao Deus vivo, né? E preservar a religião verdadeira dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, de Moisés e dos profetas. Ou seja, era necessário que isso fosse retomado. Também existiam novas pessoas. Veja, 70 anos depois, foram suficientes, né, para uma transição de gerações, de forma que a geração que voltou à Terra Prometida não era a mesma que foi exilada. Muitos morreram, muitos não voltaram, ou seja, é uma gente nova, é um sangue novo. Então era necessário resgatar a lei, por isso Deus levanta e comissiona Esdras. Ele vem então e resgata, ele resgata o povo para a lei que Deus havia dado aos seus antepassados. Isso é muito interessante. Além disso, nem todos os exilados voltaram para Israel. Ao serem espalhados pelos reinos assírio e babilônico, alguns judeus constituíram nova vida em outros lugares. A gente vai ver a Constituição do Estado, agora em 1948, né, de Israel, vem judeu do mundo inteiro. Ou seja, eles estavam espalhados pelo mundo inteiro, né? E eles retornam também à Terra Prometida. Curiosidades desse livro. A duração da história, né, para que a gente veja, a gente pula, né, de 1 Crônicas para Esdras, pensa que é pertinho, né? Mas na verdade, quem lê o livro de Esdras não imagina que 81 anos de história entre o decreto de libertação lá de Ciro até a conclusão das reformas do escriba se passa 81 anos. Bastante tempo, né? Reis a serviço do Senhor nesse período. Ciro em 539, Cambises em 529, Dário em 531, Xerxes, 486, e Artaxerxes, em 464. Todos esses reis se dobraram diante do Deus vivo. Por que os judeus samaritanos não se dão bem? Aqui começa essa história, justamente nesse retorno. A gente vê lá em Esdras 4 que há um problema. Eles tentam ajudar Esdras a reconstruir o templo. E ele fala, não quero que vocês ajudem. Porque vocês são samaritanos, vocês são misturados. Os assírios misturavam os povos, né? Então eles tiravam os judeus e levaram para outro lado, pegaram outro povo e colocaram onde estava o judeu. Por isso que você vai ver esse problema entre judeu e samaritanos. Isso, né, culminou nessa quebra de relacionamento que perdurou até os tempos de Jesus. Você vai ver isso lá no episódio da mulher samaritana, no poço de Jacó. Lembra? Em João 4. Você vê que a história tinha começado antes aqui, ó, em 500 e cacetada, antes de Cristo. Esdras e o Novo Testamento. No início do primeiro século, o templo de Zorobabel, como ele era chamado, né, esse segundo templo, também chamado de segundo templo, passou por uma reforma ordenada pelo rei Herodes. Esse Herodes, o Grande, é aquele que Jesus nasceu quando ele era vivo, fazendo com que fosse chamado Templo de Herodes. Ele ampliou esse templo, ele deixou ele lindo, maravilhoso, né? Não era igual ao outro, ele era muito mais bonito, muito mais imponente. Ele mexeu em toda a esplanada ali da mesquita, do templo. Aquele monte nunca mais foi o mesmo depois dessa obra aí, desse Herodes o Grande. Esse templo de Zorobabel, ampliado por Herodes, foi visitado por Jesus durante o seu ministério terreno. E a sua arquitetura remodelada por Herodes e foi elogiada pelos discípulos. Você vê isso lá em Mateus 24:1 e Marcos 13:1. Os discípulos olhando para aquele prédio e ficando maravilhados. E Jesus vem e fala assim, ó, não vai sobrar pedra sobre pedra. De novo. Ai. Qual o foco, né, doutrinário de Esdras? Culto. Necessidade da reconstrução do templo, que era sinônimo da urgência da volta ao culto a Deus.
o judeu tinha o templo, porque tinha que fazer o sacrifício, tinha tudo aquilo que precisava ser feito no templo. Então eles resgatam o culto. Esdras também dá ênfase na oração, você vai ver isso em Neemias. Neemias ora e depois ele vem reconstruir, né? Esse período pós-exílico, tanto Esdras quanto Neemias, a gente vai ver essa ênfase na oração. E ênfase nas escrituras, como regra de fé e prática da comunidade dos fiéis, ganha grande destaque em Esdras. Isso é muito legal, porque nós aqui temos um propósito também, né, de termos um momento especial com Deus todos os dias. Nós oramos todos os dias e nós lemos a Bíblia todos os dias. Percebo que nós estamos no caminho certo. Vai ser bênção, hein? O ano que vem promete, hein, gente? Vamos lá para a nossa aplicação prática aqui. Depois nós vamos também fazer uma conclusão. O retorno dos israelitas a Jerusalém e a reconstrução do templo se repetem na vida de cada cristão que retorna do cativeiro do pecado e rebelião contra Deus e encontra nele, em Deus, um lar amoroso, onde somos bem-vindos. Ele está disposto a nos mostrar como reconstruir nossas vidas e ressuscitar nossos corações, onde se encontra o templo do Espírito Santo. Então, fazendo uma analogia, a mesma coisa. Estávamos exilados no mundo do pecado, sem direito a retorno à presença de Deus. Deus envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo abre esse caminho, nos traz de volta do exílio para adorarmos a Deus, termos as nossas vidas reconstruídas e ressuscitar nossos corações, onde encontra o templo do Espírito Santo. Esse nunca será destruído, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Lindo, né? Conclusão. Esdras destaca como o plano de Deus para nos salvar inclui o reconhecimento de quem somos e da nossa dependência do Senhor. Os passos para isso são muito claros em Esdras. Buscar o Senhor por meio de um culto a Ele, da oração e também da Bíblia. Glória a Deus. Entendeu um pouquinho mais? Eu vou trabalhar também no outro vídeo essa timeline, né, do Antigo Testamento para você entender em que fase da história as coisas acontecem. Eu acho isso muito lindo. Logo na sequência aqui de Esdras, né, vão ter os 400 anos de silêncio de Deus e na sequência Jesus Cristo nasce. É isso aí. Então, venha viver uma vida abundante em Jesus. Me siga aí nas redes sociais, tem o nosso canal no YouTube. Também me siga lá no Instagram e em breve também teremos um site. Vai ser uma benção. Ok, gente? Que Deus os abençoe e até nosso próximo Panorama Bíblico. Fique com Deus.